aí no vídeo de hoje nós falaremos mais sobre... Ah, tá, peraí. Melhorou? Então no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre os princípios de Ford e as bases da produção em série e da abordagem clássica da administração, conforme está descrito lá no título, né? Então, quem foi Ford? Henry Ford, ele foi um dos importantes fundadores da abordagem clássica da administração. Como todo mundo já sabe, já estudou em algum ponto do curso, né? Ele começou como mecânico, depois subiu ao posto de engenheiro-chefe de uma fábrica e em 1899 ele fundou a primeira fábrica de automóveis, que logo em seguida foi fechada. Mas ele persistiu e logo em seguida criou a Ford Motor Company, que em 1913 já fabricava quase 900 carros por dia. Mas vamos para a parte que realmente interessa, né? Vamos lá. O Ford, ele criou mecanismos interessantes de administração. Por exemplo, em 1914 ele criou a jornada diária de trabalho de 8 horas e no ano seguinte ele fundou o Instituto do Salário Mínimo. Ele também desenvolveu um sistema de produção altamente concentrado tanto vertical quanto horizontalmente, que ia desde a matéria-prima ao produto acabado. E, além disso, ele criou um processo complementar da atividade industrial, com métodos de venda direta ao cliente e assistência técnica ao consumidor. Todos esses mecanismos que eu acabei de falar, somados a alguns princípios operacionais, eles formavam uma estrutura bem definida do que chamavam de projeto administrativo de Ford. E os nossos coleguinhas vão continuar a explicação aprofundando mais sobre o que seria isso. Tá gravando. Não, tá gravando. É sério? Pode começar então? Segundo Ford, a produção em massa é fundamentada na simplicidade. Para isso, ela deve seguir 4 conceitos básicos que Ford determinou. O primeiro conceito básico é que o processo produtivo deve seguir ações planejadas, ordenadas e contínuas. O segundo princípio básico de Ford é que não se deve atribuir aos empregados o objetivo de fixar as suas atividades, ou seja, eles não devem ter a liberdade de escolher suas atividades. As atividades só podem ser passadas aos trabalhadores quando elas estiverem determinadas. O terceiro princípio básico de Ford é que as operações devem ser divididas em ações elementares. E o último princípio básico determinado por Ford é que o mecanismo de desenvolvimento do processo produtivo, para ele ser eficiente, ele tem que seguir operações contínuas, coordenadas e principalmente sempre focando na redução de custos. Continuando, gente, segundo Ford, a produção em massa trouxe alguns benefícios positivos para a história. O primeiro deles é a prioridade no controle das operações e das atividades, ou seja, a ideia de que a alta administração e a administração de forma geral participaria de todo o processo produtivo. O segundo, a prioridade é a operação racional do homem, a ideia de que... Eu já falei a ideia antes? Não. Ai, tá. A ideia de que algumas atividades seriam melhores desempenhadas pelo homem em vez da máquina. O terceiro, a prioridade é o produto acabado, ou seja, a intenção de que se eu fizer uma atividade diversas vezes, no final eu vou estar fazendo ela de uma forma melhor. E por fim, a prioridade aos processos científicos de trabalho. Completando o que foi falado antes, o projeto administrativo de Ford trouxe 3 princípios básicos: a ideia da produtividade, da economicidade e a ideia da intensificação, que no fundo são as características que a gente observa que atribuem ao processo produtivo de Ford na linha de montagem. E aí galera, eu vou falar dos confrontos, dos reflexos na gestão da qualidade. Um desses confrontos era a questão da criatividade. Vale lembrar também que evitava-se repetir os mesmos erros que o Ford. O que isso quer dizer? Ford, como gestor, acreditava que os seus funcionários não tinham a capacidade para pensar nas suas tarefas. Sendo assim, ele valorizava pontos muito importantes como a disciplina e o trabalho. Os japoneses, ao contrário, que são muito estudiosos da gestão da qualidade, juntavam a disciplina, o trabalho e também incentivavam os seus funcionários a pensarem e a criarem. Assim, surgiu o conceito da criatividade conduzida, bem resolvida e bem planejada. Também, um dos pontos que Ford sempre defendia era a questão da simplicidade nos processos gerenciais, assim como outras escolas clássicas da administração. A gestão da qualidade possuía uma visão mais ampla disso, mais elementar. Então, conceitos como a visão disciplinada da ação do homem e a agilidade dos processos era sinônimo de produção, eram equívocos quando se pensava na gestão da qualidade. Né, Malu? Eu vou falar sobre as convergências do Fordismo e a gestão da qualidade. Em primeiro lugar, Ford fixou o princípio da simplicidade, que foi uma base para o sistema japonês de produção. Além disso, ele enfatizou a disciplina e o trabalho.
e o processo planejado, e que evitava interrupções durante o processo produtivo. Só que a gestão da qualidade fala o contrário. O importante é o resultado global da produção, não as falhas eventuais que podem acontecer durante a produção. Outro ponto foi que Ford criou bases para a automação, em que as máquinas podem substituir o homem durante o processo. Além disso, os princípios de Ford estão na raiz dos mecanismos de melhora da qualidade, como por exemplo o dispositivo Pokayoke, que é um dispositivo utilizado para evitar problemas na operação, como por exemplo no veículo. É um dispositivo que você coloca a chave e esse dispositivo impede que você tire a chave durante um momento de segurança. Além disso, os princípios de Ford são utilizados para analisar vantagens, viabilidade, conveniência e oportunidade de automatizar o processo produtivo. As técnicas do Just-in-Time também parecem ter os princípios da economicidade de Ford, já que eles se preocupam com redução de estoque. Outro ponto importante é que Ford já traz traços da noção de qualidade total e que toda a organização está trabalhando direto ou indiretamente no processo produtivo. Desculpa, eu tava pensando. Vamos lá, ó, vamos três, vamos. Vou pegar jornal. Pô, leva os três lá pro quarto. Vem, agora. Isso, pra castigo, as coisas castigo. Você também, Malu? Vai, Malu, vai.